Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio desta sexta-feira vai falar sobre o surto psicótico que a falsa direita está promovendo com a paralisação das rodovias e sobre a premissa de que as eleições foram fraudadas e eles não aceitam o resultado das urnas. Pois muito bem, eu particularmente sou convicto de que as eleições brasileiras são fraudadas mesmo. Eu já falei isso por diversas vezes e torno a reafirmar. Mas aqui existe um ponto. Se as eleições são fraudadas, elas têm que ser fraudadas para os dois lados. Você não pode fraudar para beneficiar a esquerda e para beneficiar a direita. Se existe uma fraude, o pleito tem que ser anulado. Isso é muito interessante entender sobre essa perspectiva pela seguinte razão. Partindo do pressuposto e comprovada a fraude, o que se tem que trabalhar é para a anulação do pleito em si. Não é para a anulação da eleição do Lula, ou para a anulação da eleição do Bolsonaro, ou para a anulação da eleição da Dilma Rousseff, como queria o Aécio Neves. Então anule-se o pleito inteiro, desde que comprovada a fraude, não é? E começa-se uma nova eleição. Eu entendo a coisa a partir de um critério de seriedade. Porque não faz o menor sentido, se a eleição foi fraudada, né, como eles dizem que vem sendo feito, que você aceite que os próceres da falsa direita todos foram eleitos e permaneçam nos cargos, e quem foi eleito como participante da esquerda seja deposto do cargo. Então, depõe todo mundo. A partir daqui nós temos uma propositura coletiva com algum grau de seriedade. Se isso não for feito, me desculpe, sinceramente, o resto é bandalha. Então, há anos atrás, quando eu falei claramente, assumi a posição clara de que acreditava de que as urnas são fraudáveis, no meu entendimento, o processo como um todo eleitoral tinha que ser anulado. Não faz o menor sentido. Não é? Bem, então o que nós estamos vendo aqui é um surto psicótico decorrente de um processo histórico. E é sobre isso que eu quero falar. Esse surto psicótico que a gente observa no Brasil, sobre o que eu havia falado, que ele poderia acontecer quando a Dilma Rousseff ainda estava no poder, quando eu detectei o surgimento de um jargão e de uma estimulação messiânica proposto pela candidatura do Aécio Neves. Como o Aécio Neves não levou a candidatura e acusou a Dilma Rousseff de fraude, eu falei, ficou solto esse ambiente psíquico. Como ele ficou solto, alguém vai capturar isso. E quando capturar, vai dar problema. Dito e feito. Então, o surto psicótico que nós observamos no Brasil é fruto de um longo processo histórico, gestado. Aqui eu quero ressaltar as partes mais evidentes. Por ordem, nós temos uma sistemática propaganda das Forças Armadas contra a política e as instituições nacionais para fazer consolidar a mentira de que os militares são uma instituição de Estado, né? E é a instituição mais ética e mais pura, né? E que todos os civis são antiéticos, impuros e corruptos. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. Nenhuma força armada no mundo séria investe contra a política e as instituições do seu país. Investe mesmo. Existe um departamento no Exército chamado Seconsex, que é o departamento, digamos, de imprensa e propaganda do Exército. Esse departamento, e muito antes dele, desde o início do século XX, eu venho falando reiteradas vezes, isso é um ponto que nós temos que ter atenção. Desde o início do século XX, que é um projeto que vem do século XIX, as Forças Armadas brasileiras sistematicamente investem contra as instituições da República. Vejam bem, foram os militares que criaram a República num golpe. Eles investem contra a República porque eles querem tomar o lugar da República enquanto Estado. É preciso entender o processo. E eles investem contra as instituições do país. A gente não vê em nenhum momento, à guisa de exemplo, as Forças Armadas americanas, que são infinitas vezes superior
superiores ao Brasil, não é? Falando mal do presidente americano, do Supremo Tribunal Federal americano, do Congresso americano. Nós não vemos isso, inclusive, em nenhuma república bananeira. Tá claro? O Brasil tem uma anomalia institucional que a classe política e a oligarquia brasileira permitem que ela continue se manifestando dessa forma. E, não sem razão, eu já mostrei várias vezes, já falei, que o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho fala que as Forças Armadas brasileiras são, o Exército brasileiro especificamente, é o maior poder desestabilizador da história da República. Então, considere esse seguinte dado. Nós temos mais de 100 anos de militares, através de propaganda paga pelo governo, eles atuam contra a política e as instituições, de tal forma que eles contrapõem tudo que é militar é perfeito e é puro, e tudo que é civil é imperfeito e é impuro e é corrupto. Isso é um dado. A mídia em peso, a mídia brasileira foi formada pela maçonaria, né? Hipólito José da Costa foi o primeiro jornal brasileiro, foi formado por um maçom e ela tem um largo histórico de envolvimento da maçonaria. Tá? Então, a mídia nacional, ela é uma mídia que tem um jargão uniforme. Quando você pega, eu já falei muito sobre isso, quando você pega as pautas que são tratadas nos maiores jornais do Brasil, todos eles obedecem à mesma linha editorial. Ou seja, há uma uniformidade de pauta. Isso não é normal. Tá claro? Isso não é normal. Em qualquer lugar do mundo que você pegar, os jornalismos têm pautas diferentes. Aqui no Brasil não faz diferença nenhuma. Isso significa dizer que há por trás das edições dos jornais uma instituição, né? E a revista Piauí, um tempo atrás, mostrou o nome dessa instituição aqui, que atua aqui no Rio de Janeiro. Então é essa instituição que pauta todos os grandes jornais e os grandes temas que vão ser descarregados na mídia. A questão é, por que o Brasil, desde o início do século XX, não libera a mídia? Por que nós não temos 500 jornais, por exemplo? Né? Grandes jornais. Por que nós não temos 500 emissoras de TV? Porque a emissora de TV e os jornais, obedecendo uma linha programática comum, né, com uma redação oculta, que ninguém sabe quem é que manda e por que o programa é dirigido daquela forma, é através da mídia que os grandes processos de golpe vêm sendo gestados. Segundo ponto. Então a mídia em peso, desde o início do século XX, apoia essa narrativa, né? Ora ela favorece um grupo que está ligado aos militares, ora ela desfavorece o outro grupo que está contra os militares naquele momento. Então, quando esses grupos alternam, ela muda a narrativa. Então, nós temos uma mídia em peso corroborando essa mentira que os militares vêm criando. Evidentemente que isso, com o passar do tempo, tem o claro foco de destruir as instituições e vai minando, por certo, a credibilidade da República. Nós temos setores religiosos, sobretudo protestantes, e evangélicos e neopentecostais, né, querendo mandar dentro da política, ou seja, trazendo aquela linha americana que une a religião com política, chamado para compor uma teocracia política de cariz ultraliberal. Né? Então essa linha está vindo dos Estados Unidos e está vindo da Inglaterra. É preciso entender o que é que nós estamos colocando dentro da política nacional. Um quarto fator. O Olavo de Carvalho. O Brasil sempre teve alguma coisa que se chamava direita. Essa direita nunca foi uma direita de fato. Tá claro? O Brasil, eu já falei sobre isso também, o Brasil nunca teve governo de esquerda, até o Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, o país sempre, enquanto ação de Estado, sempre fez uma curva ascensionada em direção aos setores de esquerda ou a uma comunização do Brasil. Trocando em miúdos, apesar do Brasil nunca ter tido na esfera federal nenhum governo de esquerda, até a eleição do Fernando Henrique Cardoso na década de 90, né? Portanto, todo o planejamento brasileiro foi colocado, em termos de Estado, foi colocado
para o país marchar em direção a uma esquerda. Então nós tínhamos uma falsa direita que aplicava políticas de esquerda. Juntamente com isso, e culpabilizando a esquerda, que a esquerda ia tomar o poder e implantar o comunismo. Quem sempre implantou pautas de esquerda e foi transformando o Brasil gradativamente numa estrutura de esquerda ou de comunismo foi sempre a falsa direita. Quem mandou em todo o espectro da República ao longo de mais de 100 anos foram exatamente os militares em conchavo com essa elite política e com essa elite empresarial e bancária. Né? Então essa elite que controla o Brasil, ela é uma elite apátrida. Apátrida. Eles não têm nenhum interesse em organizar a nação. Eles têm um interesse em espoliar a nação. Eles tomaram a nação exatamente para retalhar a nação, para dividir a nação e para passar nacos do poder para eles próprios. É isso. Isso não mudou. Até hoje continua igual. Tá claro? Então nós tivemos aqui o Olavo de Carvalho. Então vamos considerar que o Brasil tivesse alguma coisa que se poderia chamar de esquerda, de direita, partido de direita. O Olavo de Carvalho criou, e ele próprio admitia isso, uma direita à forma dele. Né? Este comportamento de direita que ele criou tem um comportamento político que mescla uma aberração absoluta. Então veja, já existia uma direita no Brasil. Vamos pegar, por exemplo, o Carlos Lacerda. Né? Já existiu uma direita no Brasil. O Olavo de Carvalho afirma que ele é o criador de uma outra direita. Aí você fala, mas de qual direita ele é criador? Quando você vai ver essa direita na qual ele diz que é criador, é aquela direita americana que surge no governo Reagan e sobre a qual eu falei no meu programa de rádio. É a direita que pega as diretrizes de Gramsci e coloca a esquerda, as diretrizes da esquerda, dentro da direita americana, que o Partido Republicano vai começar. É essa direita que vai criar uma chamada guerra cultural. Essa direita desemboca muito tempo depois para a ampliação de um cristofascismo e de uma revolução colorida no mundo inteiro. É essa mesma direita do Steve Bannon e que os filhos bandalheiros do Jair Bolsonaro são seguidores do Steve Bannon, e essa ligação é pública. Tá? Então o Olavo de Carvalho é criador de uma falsa direita. Desde o início que esse homem criou isso, eu chamo essa direita brasileira de falsa. Então veja, nós temos hoje no Brasil duas direitas. Vamos entender o problema. Uma direita histórica que já existia, etc. tal. Por exemplo, o PFL era um partido supostamente de direita. O PSDB, durante muito tempo, foi chamado um partido de direita. PSDB, hein? Fernando Henrique Cardoso, que é uma esquerda fabiana. Era chamado de direita. Então nós temos no Brasil uma direita que é falsa, e nós temos uma outra direita igualmente falsa, com um comportamento político mesclando uma aberração inexistente. Então o Olavo de Carvalho trouxe para dentro do Brasil, ele inseriu o cristofascismo, que é protagonizado e pautado e financiado pelos Estados Unidos, da qual o Steve Bannon é o expoente mais conhecido, e trouxe o jargão de que essa direita pode defender uma pauta conservadora nos costumes e ser liberal na economia. Isso é uma aberração. Isso não existe, tá? Não existe mesmo. Bem, um quinto ponto. Nós tivemos lideranças civis de falsa direita, todas elas que surgiram e emplacaram, entraram no poder quando o Bolsonaro foi eleito, todas essas lideranças aí que são políticos, senadores, etc. tal. Essa gente não tem preparo algum, não tem maturidade alguma, elas utilizam redes sociais de uma forma criminosa, estimulando crimes, delitos, mentiras e distopias, seguindo exatamente a programação do Steve Bannon. E nós temos, quinto, um indivíduo que ocupa a presidência da República, que é um miliciano, genocida, criminoso, mitificado, que durante 4 anos instigou a mentira, a desordem, a descompostura, o caos e a destruição do país e o golpe de Estado. Tá? Então todo este conjunto articulado, são 6 pontos, todo esse conjunto articulado criou o cenário que levou a população a uma distopia e a uma loucura generalizada, que está posto na frente de todo mundo. Cidadãos aos berros, num delírio pleno, fazendo barbaridades,
convictos de que estão salvando o Brasil, lutando contra o comunismo e as urnas eletrônicas. A falsa direita, criada pelo Olavo de Carvalho, veio, como ele próprio assumiu que havia vindo, para destruir com tudo, inclusive com a criação de uma verdadeira frente de direita. E o que essa gente fez? Eles jogaram no limbo da história uma oportunidade de ouro, de fato, de questionar o sistema e de mudar o sistema, da população fazer uma pressão para mudar o sistema, que começou em 2013. Assim como o Lula é um projeto dos militares, especificamente do Golbery Couto e Silva, o Lula foi criou uma esquerda, né, naquela altura, para destruir as esquerdas que existiam. O Brizola tinha ódio do Lula. O Prestes tinha ódio do Lula. Porque eles, de fato, eram uma esquerda. Aquela esquerda marxista mesmo. Tá? E uma esquerda leninista. O Lula nunca foi esquerda marxista e nunca foi esquerda leninista. Tá claro? Então, o Lula, quando foi lançado como projeto dos militares, o Golbery Couto e Silva falou claramente que ele estava criando uma esquerda que seria controlada pelo PT para controlar remotamente as outras esquerdas. Os militares iriam controlar. Então, veja, os militares já tinham encampado a ideia de que eles eram de direita implementando o projeto esquerda. E eles tinham feito um projeto de lançar uma esquerda que iria controlar as outras esquerdas e que, com o passar do tempo, ia anular todas as esquerdas. E o Lula fez esse papel muito bem. O que acontece? Num determinado momento, quando o Lula chegou à presidência da República, ele rompeu com esse pacto que ele tinha feito. Quando ele rompeu, evidentemente, que essa estrutura toda meteu ele na cadeia e inventou a coisa do mensalão. Não é que o mensalão não tenha existido. A corrupção sempre fez parte do projeto brasileiro, de Estado. Sempre. Né? Então, você não põe um presidente para fora porque ele rouba. Isso é um discurso idiota. O que aconteceu ali não foi simplesmente colocar o Lula para fora. Foi desmontar aquele projeto que o PT estava, teoricamente, controlando. E pacto esse que o PT rompeu. Tá bem? Só que o estrago que foi feito ali foi maior. E eles avançaram em cima de algumas coisas. Bem, o que envolve o esquema do mensalão e do petrolão, a Lava Jato mentiu demais. Demais. Sabe por quê? Porque em todo esse esquema envolvendo aquilo que é chamado mensalão do PT e o petrolão, eles destacaram somente a parte que condizia ao PT. 70% dos roubos concretos do mensalão e do petrolão, sabe quem foi que fez? O verdadeiro grosso do roubo foi feito pelo partido do Centrão, pelos partidos vários que compõem o Centrão. Partidos esses e composição essa que é a base da falsa direita do governo do Bolsonaro. São esses que criaram o orçamento secreto. Então, enquanto o PT ficou criminalizado, nenhum desses caras do Centrão foi criminalizado. Então, houve, de fato, uma situação criminosa aqui dentro. Muito bem. Então, o que nós estamos vendo aqui? Essa gente que está atuando dentro do Brasil, elas estão atuando, isso é um caso de psiquiatria manicomial. E é um caso de prisão das lideranças, de políticos, de civis e de militares. Por trás de tudo isso que nós estamos vendo, já foi configurado, depois de décadas, desde o início do século XX, repito, depois de décadas de distopia coletiva, foi configurado um quadro clínico social dentro da população brasileira, urdido por essa elite, né, que manda no país, um quadro de claramente de comportamento nazifascista. Aqui eu chamo a atenção para, se vocês tiverem interesse, existe uma obra que tem 50 anos que ela foi lançada, do Nicolas Poulantzas, que é intitulado Fascismo e Ditadura. Muito bem. Ele mostra claramente que os movimentos do nazismo e do fascismo, diferentemente do comunismo,
os movimentos do nazismo e do fascismo, eles não tiveram o volume que eles tiveram, porque a polícia, o Estado, começou a matar, né, muita gente. Foi feito um efeito inverso. Eles utilizaram a população para a população começar a denunciar os seus próximos mais próximos. Então, eu era um indivíduo, eu chegava lá e denunciava que havia um judeu ali. Eu era um indivíduo e chegava lá e denunciava que havia um cigano ali. Eu chegava lá e denunciava que aquele cara era anti-Hitler. Então, eles usaram a população civil para desestabilizar o processo. Uma vez que a população foi manietada a esse ponto, evidentemente, aí entra o poder do Estado. É preciso ler a obra do Poulantzas. Essa obra foi escrita, evidentemente, sob uma perspectiva do marxismo, olhando aqueles processos e com um distanciamento. Mas é uma obra fundamental para entender o comportamento civil, tá? E de como as elites podem manietar esses comportamentos civis e criar um processo de loucura coletiva dentro do Brasil, que é o que está acontecendo agora, né? Então, nesta eleição brasileira, nós vamos sair com um quadro muito sério de uma gravíssima desestabilização cognitiva da nação. Tá claro? E o mais grave ainda, no meu entendimento, é que nós não temos elites dessa falsa direita, elite política, empresarial, militar nem falo, preparada para lidar e nem tampouco estão se importando com o que eles estão produzindo, a desgraça e o arrombamento psíquico que eles estão produzindo na população. A população está simplesmente sendo usada como massa de manobra. Então, esse comportamento incivilizado, se você deixar ele com o correr do tempo, ele vai causar uma repulsa cada vez maior na população brasileira. Mas esse comportamento incivilizado ainda vai ser largamente estimulado porque os militares tentaram encampar e passar uma terceira via agora nessas eleições. Eles não conseguiram. Então eles vão precisar de manter essa polarização, e o PT no poder é um ótimo argumento, né, de um sentimento antipetista e anticomunista, e para fomentar esse sentimento antipetista e anticomunista, eles vão continuar desequilibrando a população. Nós estamos diante de um quadro muito grave, sério, de manipulação do povo via lideranças militares, lideranças civis, lideranças políticas e lideranças empresariais. Nós precisaríamos de ter muito discernimento, muita calma e muita segurança. Tirar esse indivíduo que ocupa o poder, a presidência da República, neste momento, foi um grande passo para, de certa forma, frear a loucura nazi-fascista que foi implementada dentro do Brasil. Mas não é suficiente. Então, é preciso ter uma seriedade muito grande e analisar criticamente a esquerda agora que assumiu o poder e a falsa direita. O povo tem que manter-se saudável enquanto povo, sem radicalizações e entendendo o seu papel enquanto povo. Toda pessoa que vira militante político no espectro da direita ou no espectro da esquerda, a tendência desse sujeito é de fato ficar doido, não é? Mas enfim, o Olavo de Carvalho falava, portanto, claramente, que ele tinha um projeto de poder e que era a criação de uma falsa direita. Ela está aí e ela só veio produzir danos e vai continuar produzindo danos, porque o senhor que ela serve, que é uma elite apátrida, que tem um cunho militar maçônico, internacional, tem todo o interesse possível em continuar desequilibrando o Brasil. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Conselheiro Acácio.